Olá pessoal, quem vos fala é o professor André Almeida, da disciplina de Informática. Neste vídeo eu vou comentar com vocês uma questão de segurança da informação da banca Consulplan, beleza? Então vamos lá. Pessoal, questão da Consulplan do ano de 2017, TJ de Minas Gerais, né? Códigos maliciosos ou malwares, como é popularmente conhecido, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Então, ele está definindo aí, né, o conceito de malware correto, perfeito. Inclusive, é importante que vocês entendam, né, esse conceito, porque dentro dos malware a gente tem várias espécies, vamos dizer assim, né? E entre elas, por exemplo, uma das mais conhecidas que é o vírus, tá certo? O vírus de computador. Só que qualquer tipo de problema que normalmente a gente tem no computador, normalmente as pessoas costumam associar a um vírus. E vírus é apenas uma espécie dos malwares, que é um termo mais genérico, vamos dizer assim. Então vamos lá, olha só, o programa, porque qualquer código malicioso é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Então ele vai o quê? Permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim é conhecido como. Então, entre as alternativas, pessoal, que nós temos aqui, nós temos 4 tipos de malwares. Nós temos aqui, ó, o backdoor, o spyware, o worm e o rootkit. Ele quer saber qual desses malwares aqui tem essa característica de permitir o retorno de um invasor ao computador comprometido, certo? De antemão, eu vou comentar com vocês aqui, né, rapidamente, né, as características de cada um desses malwares aqui, para que a gente possa, então, responder a questão. Tá bom? Então, vamos falar sobre cada um desses itens aqui. Então, vou mudar aqui para a gente comentar. Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui, pessoal, sobre backdoor, por exemplo, que é a letra A. É um programa colocado no computador do usuário que abre uma porta, inclusive door é porta, né, em inglês. E back aqui, ó, né, é uma porta de trás, no caso é porta dos fundos, vamos dizer assim, que seria a tradução literal aqui, né, do termo, porta dos fundos. É uma porta virtual que tem no computador, por onde os códigos maliciosos vão entrar no computador, porque ele diz aqui, ó, retorno, né, permitindo aqui, ó, o retorno de um invasor a um computador comprometido. Tem exatamente isso lá no enunciado da questão, pessoal, certo? Inclusive a referência que eu uso nas minhas aulas, né, para falar sobre cada um desses malwares é o cert.br, tem uma cartilha lá, e vejam que a questão faz referência a isso aqui, não que eu tenha copiado da questão, mas sim, né, da cartilha. Eles também fizeram uso da cartilha, né? Então, de cara, a gente já vê aí que a resposta, né, da questão é a letra A. Ó, permite o retorno do invasor a um computador, tá certo? Comprometido, já é a letra A. Professor, vamos falar das outras para a gente entender aí quais são as características, por exemplo, do spyware, do worm e do rootkit? Vamos sim. Então, vamos lá, pessoal. Vou voltar para cá. Vou voltar para falar de worm, que é uma das respostas, certo? Observem nesses slides que eu estou colocando para vocês, que eu destaco para vocês sempre em negrito vermelho, as expressões, palavras-chave aí, para vocês diferenciarem, por exemplo, um malware do outro. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, é um programa autorreplicante, que é uma característica importante aqui do worm, capaz de se propagar automaticamente, né, através das estruturas de rede, ou seja, através do compartilhamento de rede, através do e-mail, certo? Através da web, por aí vai, ok? Como ele fica consumindo recursos para poder se propagar, né, ele acaba tornando a rede, por exemplo, mais lenta, certo? Já que ele, aqui, ó, é responsável, né, por consumir muitos recursos, que é muitas vezes explorado também nas provas. Tá? Essa é a principal característica, ele infecta o computador, é o caso do worm, certo? Um outro programa que tem entre as respostas é o spyware. Qual é a principal função do spyware? Monitorar as atividades que o usuário realiza no computador. Inclusive, o termo spy tem a ver com monitoramento, né? Porque o spy lembra aqui a palavra espião, tá certo? Espião. Então, é um software de espionagem que monitora as atividades. E esse monitoramento é o quê? É através, por exemplo, da captura e do armazenamento das teclas digitadas
por exemplo, que é a função aqui, pessoal, do keylogger, que é, né, um tipo de spyware, e tem também a possibilidade de monitorar através da armazenagem da posição do cursor, onde o usuário clica, por exemplo, na tela apresentada, normalmente para teclados virtuais, quando a gente está acessando sites de banco, né, para fazer a autenticação, que é o caso do Screen Logger. Então, Keylogger e Screen Logger são tipos de spyware, que faz o quê? Monitora as atividades. E, por fim, nós temos o rootkit entre as respostas, que é um conjunto de programas e técnicas, né? Quando ele fala em conjunto de programas e técnicas, ele está falando de kit, né? A ideia de kit aqui, ó. Certo? Esse root é o superusuário do Linux, né? Ou seja, é o usuário administrador, o que pode tudo. Então, a ideia desse kit é possibilitar ao invasor que ele possa tudo, certo? E aí, o que é que ele vai fazer? Tentar fazer aqui, que é uma palavra que normalmente cai quando está associada ao rootkit nas provas. Ele vai tentar se esconder, né, dos softwares antivírus, das ferramentas de segurança que tenha, por exemplo, no computador infectado, no servidor infectado. Né? Para quê? Para assegurar a presença do invasor lá, certo? E a partir daí ele pode ser usado para quê? Remover, né, evidências de arquivos de logs, né, que deixam registros de como, né, o usuário, do que é que o usuário fez ao acessar aquele computador. Ele vai também possibilitar, por exemplo, a instalação de códigos maliciosos, capturar informações da rede, né, onde o computador comprometido está localizado, enfim. Ele vai proporcionar uma série de ações do invasor, né, para comprometer ali o computador, o servidor, enfim. Tranquilo? Então, voltando para cá, né, para a questão, a gente já tinha respondido o backdoor, né, a resposta correta da questão. Tranquilo, pessoal? Então, está lá destacado aqui, né, com marca-texto, programa que permite retorno de um invasor a um computador comprometido. Beleza? Fechamos então e até o próximo vídeo.